Porque a santificação pode mudar tudo na sua caminhada com Deus. Há momentos na vida em que sentimos que estamos caminhando por entre sombras. Não são necessariamente sombras do pecado escancarado, mas do conformismo, da indiferença, da frieza espiritual. E aos poucos vamos nos acostumando com essa penumbra, com uma vida morna, distante do fogo santo que um dia ardeu em nosso peito. É nesse lugar perigoso de acomodação que a voz do Senhor ecoa, firme, mas cheia de amor. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. A santificação não é uma sugestão piedosa, é um chamado à luz, à separação, à vida abundante que só é possível quando nos rendemos inteiramente a Deus. Mas o que é santificação? Muitos pensam que é apenas evitar o pecado ou manter uma aparência religiosa, mas a santificação vai muito além. Ela é a obra contínua do Espírito Santo em nós, moldando nosso caráter, nossos desejos, nossos pensamentos. É o processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Hebreus 12:14 nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é algo leve. Sem santificação, não veremos o Senhor. Não é apenas uma questão de bênçãos perdidas ou recompensas menores. É uma questão de vida eterna. Santificar-se é dizer não ao mundo mesmo, quando tudo em nossa carne grita sim. É lutar contra pensamentos impuros, intenções egoístas, palavras ácidas. É recusar o prazer momentâneo do pecado, crendo que há uma alegria mais profunda e eterna em obedecer a Deus. Jó, um homem justo, disse: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31:1. Ele entendeu que a santidade começa no coração, mas se manifesta nos olhos, nas mãos, na língua, no corpo inteiro. O apóstolo Paulo nos ensina que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. A santidade não é uma recompensa por bom comportamento. É parte do nosso chamado. Fomos separados por Deus para refletir sua glória em um mundo corrompido. Não para nos escondermos ou nos tornarmos fariseus altivos, mas para sermos luz. Não luz própria, mas reflexo da luz de Cristo. A santificação é também uma resposta de amor. Quem ama, deseja agradar. Quando entendemos o quanto fomos amados por Deus, o quanto custou nossa redenção, o sangue do Cordeiro inocente, não conseguimos mais brincar com o pecado. Não conseguimos mais conviver com aquilo que feriu o coração do nosso Salvador. O pecado se torna amargo, a graça doce, o mundo perde o brilho e o céu começa a nos atrair com mais força. Davi, mesmo após cair em pecado, clamou com dor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. O verdadeiro arrependimento nasce da consciência de que perdemos algo precioso, a intimidade com Deus. Santificar-se é buscar restaurar essa intimidade, não com obras humanas, mas com rendição, não com barganhas, mas com entrega. E o Espírito Santo, paciente e fiel, começa a operar em nós. Ele nos convence do pecado, mas também nos consola. Ele nos corrige, mas também nos fortalece. Santificação não é um peso, é um privilégio. É o processo pelo qual somos libertos de nós mesmos, da escravidão das vontades impuras e introduzidos numa liberdade que o mundo não conhece. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Talvez você esteja lutando, talvez tenha caído tantas vezes que já nem acredita mais que pode ser santo. Mas a palavra não mente. O Deus que te chamou é poderoso para te levantar. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Ele não te abandonou, ele ainda acredita em você.
ainda deseja ver Cristo sendo formado em sua vida. Lembre-se de José no Egito. Ele poderia ter cedido aos encantos da mulher de Potifar. Estava longe da família, sem ninguém por perto. Mas ele escolheu a santidade e disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. O que segurou José não foi o medo das consequências, mas o temor ao Senhor. Quem teme a Deus resiste mesmo quando ninguém está olhando. E Daniel, na Babilônia, recusou-se a se contaminar com a comida do rei. Preferiu legumes e água, se fosse necessário, mas não abriria mão da sua aliança com Deus. Mesmo cercado por cultura pagã, idolatria e tentações, manteve o coração puro. Por isso, o céu se manifestou em sua vida com revelações, livramentos e sabedoria. Santificação é um caminho estreito, sim, mas é o caminho onde a presença de Deus se torna real. É onde orações são ouvidas, onde a unção flui, onde a voz de Deus é clara. É onde sentimos paz em meio ao caos e firmeza mesmo quando o mundo desmorona. É onde a carne é crucificada e o espírito floresce. É onde descobrimos quem realmente somos, filhos de um Pai Santo, chamados para viver em santidade. Se você hoje sente que está distante desse lugar, não se culpe, clame, não fuja, volte. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. A cruz ainda está de pé, o sangue ainda tem poder e o Espírito ainda chama com ternura. Volta, filho, santifica-te. Eu quero te usar, quero te encher, quero te fazer brilhar no meio das trevas. Porque no final não se trata de perfeição, mas de rendição. Não se trata de méritos, mas de sede. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. E quem se entrega ao processo de santificação, ainda que aos olhos do mundo pareça perder, aos olhos de Deus está vencendo uma das maiores batalhas, a de ser fiel em um tempo de corrupção. Mas talvez nesse momento você esteja se perguntando: será que ainda dá tempo para mim? Será que Deus ainda pode me santificar, mesmo com tudo o que eu já fiz? E a resposta do céu ecoa suave e firme: sim, dá tempo. Sim, Ele pode. E sim, Ele quer. Porque o Senhor não se cansa de perdoar. Ele não desiste de quem ama. E a santificação não começa com força humana. Começa com quebrantamento. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Isso significa que quando nos rendemos, quando paramos de lutar com as próprias mãos e simplesmente dizemos: Deus, eu preciso de Ti. Ele se inclina, nos acolhe e começa uma nova obra. E mesmo que a sujeira da alma pareça pesada demais, o sangue de Jesus é mais forte. A cruz ainda tem a última palavra. Veja o que o apóstolo João escreveu, com autoridade e ternura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Não é só perdão, é purificação. Deus não quer apenas te limpar por fora. Ele quer transformar o teu interior, colocar um novo espírito dentro de ti, restaurar tua mente, tua sensibilidade, tua paixão pelas coisas do alto. Há pessoas que se acostumaram com uma vida sem fervor. Vão à igreja, cantam, até servem, mas por dentro estão secas, frias, distantes. Não choram mais na presença de Deus, não sentem mais o impacto da palavra, não dobram mais os joelhos com o coração em chamas, mas o Espírito Santo está chamando de volta. Ele quer reacender o altar, quer restaurar o primeiro amor. Santificação não é só dizer não ao pecado, é dizer sim a uma vida cheia de Deus. É ser moldado dia após dia, não por pressões externas, mas por uma fome interior de mais do céu. É buscar o caráter de Cristo, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, andar como Ele andou. É olhar para a cruz e, em vez de apenas sentir culpa, sentir esperança. Porque ali, naquela cruz, foi pavimentado o caminho para a nossa transformação.
O apóstolo Paulo escreve algo profundo aos Coríntios. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Isso é santificação, um processo de glória em glória, às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre conduzido com amor. E mesmo quando caímos, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, Ele está lá. O Deus que começou a boa obra não vai abandonar o vaso no meio do processo. Ele é o oleiro e Ele tem paciência com o barro. Ele não despreza um vaso rachado, Ele restaura. Ele não joga fora o que está imperfeito, Ele renova. E sabe por quê? Porque Ele vê além das suas falhas. Ele vê quem você está se tornando. Talvez você tenha cicatrizes, traumas, vícios, quedas que te envergonham. Mas Deus não te define por isso. Ele te chama pelo nome. E o nome que Ele pronuncia sobre você não é culpado, nem fraco, nem perdido. Ele diz: meu filho amado, minha filha preciosa, separado para mim, escolhido. Então não desista. Ainda que o inimigo tente te convencer de que você não é digno, que já passou do ponto, que sua vida não vai mudar, levante-se. A graça de Deus é maior que o teu passado. O poder dele é suficiente para te libertar, te curar, te restaurar por completo. A santificação não é um fardo impossível, é um convite para viver como filho, como herdeiro, como templo do Espírito Santo. E nesse processo, Deus não apenas transforma, Ele caminha junto. Ele te fortalece nos dias fracos, te consola nos dias tristes, te guia nos dias incertos. E mesmo quando você não sente, Ele está ali, sussurrando ao seu coração: eu comecei essa obra e vou completá-la. Se hoje você sente que precisa recomeçar, faça isso agora. Não espere um culto, uma campanha, um momento certo. O momento certo é agora. Onde você está, do jeito que você está. Não tente se limpar antes de se apresentar a Deus. Venha com a lama, com a dor, com o peso, e Ele vai te lavar. Vai te vestir de branco. Vai te dar um novo nome, uma nova história. Feche os olhos do coração. Esqueça o que te cerca agora e ore comigo. Uma oração sincera, uma oração de entrega, uma oração que rompe cadeias e reacende o altar. Senhor Deus, eu venho a Ti com o coração quebrado. Eu reconheço que preciso de Ti, que por mim mesmo não consigo, que já tentei mudar sozinho, mas falhei. Por isso hoje eu me rendo. Lava-me, Senhor, purifica-me com o sangue de Jesus. Renova em mim um espírito reto, tira de mim o coração de pedra e dá-me um coração sensível à Tua voz. Quero ser santo, não por aparência, mas porque Te amo. Quero andar na Tua presença todos os dias da minha vida. Ensina-me a odiar o pecado e a amar a justiça. Transforma-me, Espírito Santo. Molda-me, quebranta-me, usa-me, que eu seja templo, morada e instrumento do Teu querer. E com fé, humildemente, oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Se essa palavra falou contigo, se Deus tocou o teu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens que alimentam a sua alma e deixa seu comentário. Queremos orar por você, que o Senhor continue te santificando dia após dia, até o dia em que o veremos face a face. Que Ele te abençoe.